Então, estamos de espaço novo e mudei também nesse período que eu fiquei sem fazer vídeos. Estou num espaço maior para atender vocês, inclusive. E eu quero compartilhar com vocês sobre esses meus processos até chegar a fazer esses vídeos. E aqui no Instagram e no YouTube também agora, né? Inclusive queria pedir uma força, segue lá também, porque por causa desses algoritmos, quanto mais você compartilha ou comenta ou curte, mais duas pessoas podem ver, podem ser sugeridas pelo YouTube e pelo Instagram também. Então, dá uma força pra gente. Então, desde os meus 14, 15 anos, eu comecei a aprender a falar com pessoas de várias realidades, a ouvir experiências, aprendi a aconselhar e desenvolvi bastante a empatia no contexto cristão. A minha oratória foi sendo trabalhada, desenvolvida naturalmente, sabe? Chegou uma época que eu quase pendi para psicologia, mas aí a enfermagem me chamou a atenção. E aí, quando eu me formei, eu resolvi ganhar o mundo e engolir o mundo, seja qual mundo fosse, que não fosse só a minha bolha de zona de conforto. Então eu saí de João Pessoa, fui pro Acre, trabalhei lá, conheci pessoas, vivenciei coisas, vim para Brasília, de Brasília eu fui para Goiânia e voltei para Brasília, por enquanto. Bem, são quase 10 anos de cigania e profissão também. Passei uns perrengues, acabei trabalhando fora da minha área, ganhando bem menos. Eu acho que nessa época era o que eu mais precisava, era um caos que precisava para me movimentar. E aí eu conheci o Reiki e comecei a estudar e trabalhar em mim. E é óbvio que as minhas emoções que estavam em desequilíbrio começaram a entrar em harmonia. Eu aprendi a querer fazer o que eu gostava e a dizer não que não me empolgava. E aí nessa época eu decidi deixar tudo e ir para a África. Passei um tempo lá para ganhar mais mundo, ganhar mais experiência comigo e com outras pessoas de outras realidades. E quando eu voltei, eu vi que essas ferramentas, essas terapias, que para mim são ferramentas de cura, fizeram parte da minha vida nesse processo de autoconhecimento e muita transformação. Acho que foi por isso que eu decidi fazer o que eu faço hoje também. Em todos os momentos que a minha vida deu reviravolta, eu tive que me reinventar. Provavelmente você também deve passar por isso, né? Meus jovens, para eu começar isso aqui foi e tem sido um mix de autoconhecimento e terror e pânico. Quando eu decidi propagar meu trabalho como terapeuta, no meu coração vinha aquela vontade, sabe, de compartilhar o que eu tenho aprendido com as pessoas ao meu redor, com os clientes que eu atendo, com os meus alunos de enfermagem, com os pacientes dos hospitais, com os livros maravilhosos que eu leio, enfim. Mas aí no começo, ixi, sabe quando você quer fazer muito uma coisa e não sabe nem por onde começar? Além de medo, insegurança por não saber como fazer, não saber editar, não saber como se promover. Ai, foram tantos sentimentos que eu tive que lidar que eu fui entendendo que quando eu faço as coisas na minha empolgação e com disciplina, tudo contribui. Só para te lembrar, quando você quer fazer algo novo, dá medo mesmo, mas vai com medo, porque tudo flui. Se vem do seu coração, da sua empolgação, ó. E aí a minha intuição foi aflorando e era cada epifania que eu tinha nos meus momentos de meditação, nas conversas em boteco, no meio da rua. E é isso, assim tudo surgiu. Eu não sabia muita coisa sobre como fazer, mas eu sabia o conteúdo que eu tinha. Então, apesar de ser tudo novo, eu aproveitei meus amigos para aprender. Com as experiências deles, eu li muito, eu assisti vídeos, ou seja, tive que me reinventar novamente e fazer coisas totalmente diferentes do que eu estava acostumada a fazer. Eu confesso que eu me senti bastante pressionada pelo sistema, sabe? Porque uma coisa que poderia ser de boas, uma troca de experiências, compartilhar o conteúdo que eu tenho acesso e entendimento,
acaba sendo um jogo de muitas regras, então você tem que, eu comecei a ficar reflexiva sobre como eu poderia falar sobre o que eu sei que faz sentido, sem me sentir tão pressionada. E tem sido um processo, né? Porque diante dessas regras que você tem que interagir e tem que ter comentário, e tem que compartilhar e tem que fazer com que o seu vídeo seja exposto, todos esses algoritmos em que o YouTube e o Instagram eles se pedem, eu fiquei me questionando o que que eu poderia fazer sem me pressionar e agindo na minha empolgação, né? E tem sido um processo bem interessante. É muito importante a gente ter uma rede de apoio que nos ajuda direto ou indiretamente, né? Para mim foi essencial. Inclusive agradeço a todos que me ajudaram de alguma forma com seja lá um feedback. Eu comecei a fazer essas associações, essa pressão que as redes sociais te dão para que você dê conteúdo e cresça e enfim. Porque o intuito desde o começo sempre foi levar o conteúdo e deixar que as pessoas integrassem no coração. Porque eu entendi que seguir protocolos é seguir uma via só. E aí não tem como a intuição aflorar dessa forma. A gente já falou aqui sobre agir na nossa empolgação, né? Se você ainda não assistiu, dá uma roladinha no feed que você acha. Eu tô contando tudo isso para falar sobre se reinventar, sobre essa percepção que a gente tem de mudança e de querer fazer algo que se gosta, seja mudar de cidade ou pintar caixotes. Mas para isso a gente precisa aprender a se auto-perceber e dar vazão e ser gentis com esse processo de querer fazer coisas diferentes das usuais, né? Eu estou compartilhando tudo isso aqui para também te incentivar a, se você sente necessidade de mudança e de se reinventar, faça. Se a gente está aqui até hoje é porque todos nós somos resilientes e a gente dá conta sim de mudar padrões ou fazer coisas diferentes só seguindo aquilo que realmente te empolga. Tá todo mundo no mesmo barco, ninguém melhor, ninguém pior. Estados de consciências diferentes, talvez. E é por isso que eu quero estar sempre aqui compartilhando com vocês. E se fez sentido para você, tocou seu coração em algum momento, eu já me sinto agradecida e agraciada por poder estar fazendo isso aqui e ter tido a coragem de me reinventar de alguma forma para poder expandir um pouquinho do que eu sei com vocês também. É isso aí, 2019 está acabando e eu desejo que a gente aprenda a se reinventar e a aprender mais com os outros e compartilhar mais da vida, porque a sua vivência também me ensina. Gratidão.